Olá meus amigos, aqui é o seu irmão em Cristo Isaías. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Operação Refúgio. O tema de hoje, vestuário da reforma. Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. A irmã White, no livro Primeiros Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 457, falando deste versículo aqui, inspirada por Deus, nos diz que poucos pecados foram classificados por Deus como abomináveis na Bíblia, abomináveis. E quando Deus assim o faz, é porque trata-se de uma gradação mais aprofundada de pecado. E é o que temos aqui neste versículo. A distorção do vestuário é uma abominação diante de Deus. Então se trata de algo muito sério. E eu gostaria de refletir nesse tema com você neste dia. Não vamos esgotar material sobre o assunto, mas vamos fazer algumas considerações e que Deus nos abençoe ricamente nesse estudo. Sobre reforma, realmente a grande necessidade da igreja hoje é de uma reforma. Tanto é que no livro Reavivamento Verdadeiro, a maior necessidade da igreja, baseado nos escritos da irmã White, na página 9, encontramos o seguinte: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as necessidades. Então essa é a mais urgente de todas as necessidades. Reavivamento e reforma. Sim, meus amigos, segundo Apocalipse capítulo 3, encontramos lá que a nossa condição espiritual hoje é a de Laodiceia, o que não é muito boa. Nos encontramos em uma frieza espiritual. A condição da igreja hoje é como os discípulos antes de Pentecostes, amados por Cristo, mas carentes de renúncia do próprio eu, do orgulho, carentes de santificação. E há muitos pontos que nós, o povo de Deus nos últimos dias, precisamos nos reformarmos pela graça de Deus. E bondosamente Deus pontuou esses pontos através dos escritos da irmã White. Eu gostaria de mencioná-los, aliás, de mencionar alguns aqui. Por exemplo, a mensagem da justificação pela fé. Deus, através da irmã White, chamou a atenção para uma forma desequilibrada que está sendo pregada e vivida essa mensagem hoje em dia pelo povo de Deus. Alguns dão muita ênfase à justiça imputada de Cristo e seu aspecto substitutivo e suprime a justiça comunicada. O modelo, o exemplo de Cristo reproduzido pela graça em seu povo. Está errado. Deve ser pregado equilibradamente justiça imputada e justiça comunicada. Há outros que dão ênfase demais à justiça comunicada. Então Deus chamou a atenção para uma necessidade de reavivamento e reforma, até mesmo na maneira em que vivemos e pregamos a mensagem da justificação pela fé. Frouxidão e liberalismo moral e espiritual. A igreja carece hoje também de uma perfeição cristã, de uma santificação, abandonando as distrações deste mundo, o mundanismo, o secularismo. Música que seria um laço. Na profecia diz que a música também está sendo nesses últimos dias um problema na igreja. E há uma necessidade de reavivamento e reforma para o verdadeiro cântico de Sião. Questão do orgulho, vaidade, egoísmo, leis e princípios de saúde, Há uma necessidade de reavivamento e reforma nessa área. O testemunho direto, chamarmos o pecado pelo nome, renunciarmos o nosso próprio eu, não é verdade? A santificação. E hoje eu queria aprofundar um pouco mais na questão da reforma do vestuário, que é uma grande necessidade hoje em dia também. Deus nos deu, através dos testemunhos, alguns critérios para termos o vestuário cristão conforme o agrado de Deus.
Por exemplo, o vestuário deve se adequar à nossa saúde. Ele não pode ser prejudicial à saúde. Nosso vestuário também não deve ser sensual, né? Como nos dias da irmã White já havia advertência e hoje está muito mais séria a coisa, as calças coladas no corpo, por exemplo, né? Não somente das mulheres, mas infelizmente até os homens hoje, né? Há uma necessidade que nós aposentemos, né, as calças coladas no corpo, né? Que não combina com o vestuário cristão. Ostentação, vaidade, o luxo também não combina. O vestuário do cristão deve ser simples, de acordo com a simplicidade e humildade do Evangelho de Cristo. E a identidade e papéis. Como lemos no texto do início aqui, o homem deve vestir o mais possível como homem, né? E a mulher deve se vestir como mulher. A feminilidade da mulher deve ser representada em seu vestuário. Não pode vestir como homem. E nessa questão da identidade, temos também a nossa identidade como povo de Deus. Como seguidoras e seguidores de Cristo, devemos vestir as vestimentas de Cristo, as vestes do céu. E aí a norma é elevada um pouco mais. O mundo precisa olhar para nós e falar, só de ver o modo de vestir, ali vai um crente, ali vai um cristão. Devemos apresentar a nossa identidade enquanto seguidor de Cristo através do nosso vestuário. Inclusive, eu não sei se os irmãos sabem, mas Deus mostrou a irmã White por sonhos 2 medidas de vestuário para as irmãs. Isso está lá no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1 também. Uma medida é no meio da canela, mais ou menos 23 centímetros do chão, e a outra medida no calcanhar, mais ou menos a 5 centímetros do chão. São essas 2 medidas de vestuário. Inclusive, no mesmo livro, na página 464, Deus mostrou à irmã White que a altura do joelho ainda era curto, as saias e os vestidos das irmãs. Então, o vestuário da reforma é no meio da canela e no calcanhar, segundo o que Deus mostrou em visões à irmã White. Você pode aprofundar mais isso buscando tudo o que diz os testemunhos sobre a reforma do vestuário. Talvez a irmã esteja questionando agora, falando, mas eu nunca ouvi essa mensagem. Para você eu digo, em nome de Jesus, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É mais fácil Deus cobrar esta mensagem de nós líderes, pastores e líderes, do que das irmãs que nunca tinham ouvido antes essas mensagens, que têm sido pouco pregadas na igreja. Mas agora que a irmã ouviu, cabe, com a graça de Deus, tomar a decisão de adequar as suas vestes às vestes da reforma, e que o bom Espírito possa conduzi-la nessa reforma. É bem verdade que o assunto da reforma do vestuário, como Deus também mostrou à irmã White, não deve ser feito dele um cavalo de batalha. A igreja não pode remover as irmãs, os irmãos, disciplinar por causa de não estar com as vestes dentro do ideal revelado por Deus. Cada um deve entrar nessa reforma individualmente. À medida que cresce no amadurecimento da sua experiência com Deus, vai tomando a decisão. Conforme diz Zacarias, nem por força nem violência, mas pelo meu espírito. Não devemos julgar, trucidar, acusar, tumultuar, causar pânico na igreja ou acusar os outros, uns aos outros, por causa desses pontos que há necessidade de reforma. Na verdade, a grande situação espiritual da igreja hoje em dia nos coloca todos nós no mesmo patamar de imperfeição e necessidade de crescimento espiritual. Enquanto alguns irmãos decidem crescer em uma área, outros estão crescendo em outra. O importante é que o crescimento e o amadurecimento está acontecendo na boa obra do Espírito Santo. Na mansidão e humildade de Cristo, não podemos acusar uns aos outros. A igreja hoje se encontra
como os discípulos antes de Pentecostes, que havia muito a crescer espiritualmente ainda, mas mesmo assim Cristo os amou até o fim, até que veio a plenitude do Espírito Santo. Mas para recebermos a chuva serôdia, a plenitude do Espírito Santo agora nos últimos dias, também necessitamos desse preparo, de renunciarmos o nosso próprio eu. E nessa questão do vestuário, a renúncia a ser feita. Eu sei que para muitas irmãs não é uma decisão fácil ter de fazer a reforma do santuário. Mas é como diz Jesus: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Sim, irmã, ao decidir fazer a reforma do vestuário, você está tendo um ato de humildade, de humilhação, curvando-se para erguer a cruz de Cristo. Glória a Deus, que Jesus seja exaltado nas nossas vestes, nas nossas vestimentas. Cristo, bondoso e pacientemente, está esperando pela reforma e reavivamento da igreja. A grande crise que está diante de nós exige de nós um grande preparo, uma grande renúncia dos nossos próprios gostos, orgulhos e vaidade. Se não renunciarmos o nosso próprio eu pela graça de Cristo, não poderemos vencer a grande crise que a igreja irá passar nos últimos dias. Hoje não, mas no futuro, quando a grande sacudidura se avolumar para uma dimensão ainda maior, infelizmente, pequenos pontos que no nosso orgulho a gente ainda segurava, serão motivos para sermos sacudidos para fora. Esse assunto do vestuário poderá ser motivo para a sacudidura. Por não decidirem compredar as vestes, muitas irmãs não suportarão o testemunho direto quando a maior parte da igreja estiver fazendo todas as reformas. Aquele grupo que finalmente nunca quis fazer as reformas, irá sair da igreja. E muitas irão sair, e muitos irão sair por causa do assunto do vestuário. Mas hoje, bondosamente, Cristo espera o amadurecimento de cada um a seu tempo. Mas é necessário que entremos nesta obra individualmente ainda hoje, ainda hoje. Que Deus a abençoe, que Deus o abençoe, que as nossas vestes sejam as vestes de Cristo, que possamos já hoje buscarmos nos adequarmos às compridas vestes do céu. Que Deus a abençoe, que Deus o abençoe. Amém.